Seja muito bem-vindo, querido irmão e irmã em Cristo. Aqui é um espaço de paz, fé e libertação. Prepare seu coração para receber a palavra de Deus e para entrar numa profunda comunhão com o Espírito Santo. Saiba que você não está sozinho e que o Senhor está pronto para agir na sua vida com poder e amor. Juntos, vamos clamar por vitória, cura e transformação. Fique conosco e permita que Deus fale com você. Senhor Deus Altíssimo, Pai Eterno, nós nos achegamos diante do Teu trono com humildade e reverência, reconhecendo que só Tu és poderoso para libertar, curar e restaurar. Em nome de Jesus, clamamos pelo Teu socorro nesta hora, para que toda prisão espiritual que mantém esta vida amarrada nos vícios, seja agora confrontada com o Teu poder. Pai, Tua palavra declara em João 8,36, Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E com base nessa verdade eterna, profetizamos libertação agora. Que o sangue de Jesus venha como espada cortante, separando toda corrente de dependência, todo jugo do inimigo, toda opressão que tenta dominar esta alma. Deus Santo, Tu sondas os corações, Tu conheces cada lágrima, cada tentativa de sair desse ciclo. Muitos têm lutado sozinhos, mas hoje eu declaro, você não está mais sozinho. Jesus está contigo nesta guerra. O Espírito Santo está guerreando ao seu lado. Anjos do Senhor estão sendo liberados agora para te fortalecer e quebrar as cadeias. Senhor Jesus, Teu nome tem poder. Ao som do Teu nome todo joelho se dobra, e toda língua confessa que Tu és o Senhor. E é neste nome que ordenamos agora. Todo espírito de vício, seja ele álcool, drogas, pornografia, jogos, mentira ou qualquer outro laço maldito, ouça agora. Solte esta vida em nome de Jesus. Espírito Santo, envolve agora esta casa, este quarto, este local com Tua presença poderosa. Que toda influência demoníaca, toda tentação persistente, todo pensamento de recaída, de autodestruição e de culpa, seja dissipado agora como fumaça diante do fogo do Senhor. Vem, Espírito de libertação, e invade com autoridade. A Tua palavra, Senhor, diz em 2 Coríntios 10,4, que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Por isso, com essas armas espirituais, lançamos por terra agora todo pensamento viciado, toda fortaleza mental construída por anos de escravidão. Sejam demolidas em nome de Jesus. Deus vivo, nós clamamos pela raiz. Tudo aquilo que originou o vício, todo trauma, abandono, rejeição, abuso, ou palavra maldita que abriu uma brecha na alma, seja agora tocado pelo Teu poder curador. Espírito Santo, entra nas profundezas dessa história e inicia um processo de cura que nenhuma droga jamais pôde oferecer. Ezequiel 36:26 declara: Dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Pai, cumpre essa palavra agora. Tira o coração endurecido pela dor e coloca um novo coração, sensível à Tua voz. Enche este coração com sede da Tua presença, fome da Tua palavra e desejo pela Tua santidade. Senhor, desmascara o inimigo. Todo espírito enganador que tenta fazer esta vida acreditar que nunca será livre, que sempre cairá de novo, seja agora desmascarado pela luz da Tua verdade. Tua palavra diz que onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então declaramos: haja liberdade agora nesta mente. Pai amado, renova as forças deste guerreiro. Muitos já tentaram por conta própria, mas agora é diferente. Agora é no Teu poder, é com Tua unção. É pela Tua graça que capacita e levanta. Tua palavra em Isaías 41:10 diz: Não temas, porque eu sou contigo. Deus fortalece os joelhos vacilantes e os braços cansados. Todo espírito de vício hereditário, que passou de geração em geração, que mantém famílias inteiras presas, seja agora quebrado pelo sangue do Cordeiro. Maldições familiares, pactos ocultos, heranças espirituais malignas, nós anulamos agora pelo nome poderoso de Jesus. Seja queimado todo laço invisível. Deus de guerra, entra com Tua espada flamejante nesta batalha.
Envia teus anjos guerreiros para cercar esta vida com proteção. Que toda seta inflamável do maligno seja apagada agora. Toda a opressão noturna, toda a ansiedade, insônia, medo, seja arrancado pela raiz. Declaramos: o Senhor é refúgio e fortaleza. Pai, levanta esta vida como testemunho vivo. Que aquele que hoje clama por socorro se torne amanhã um libertador de outros. Assim como tu fizeste com o gadareno, que após ser liberto passou a pregar teu nome. Faz desta pessoa um instrumento teu. Que ela proclame com autoridade: Jesus me libertou. Senhor, cobre agora com teu sangue redentor. Sela esta mente, esta alma, este corpo, com a tua proteção divina. Que nenhuma recaída encontre espaço. Que nenhum convite do inferno tenha mais poder. Que toda tentação se torne fraca diante do fogo do Espírito Santo. Que haja discernimento, vigilância e temor do Senhor. Pai, tua palavra diz em Salmos 18:2: o Senhor é o meu rochedo, a minha fortaleza, o meu libertador. Então seja tu agora, ó Deus, esse rochedo firme, que esta vida encontre abrigo em ti. Que a vontade de se drogar, de beber, de se autodestruir, seja substituída por desejo de estar na tua presença. Espírito Santo governa, Espírito de Deus, sopra vida nova. Enche este ambiente de paz. Que haja agora uma atmosfera de glória. Que esta alma sinta o peso da tua presença, como um abraço de amor. Repreendemos agora toda acusação, toda culpa, todo o peso de condenação. Em Cristo não há condenação, mas reconciliação e nova chance. Nova. Senhor Jesus, tu és aquele que liberta até os cativos mais profundos. Tu venceste a morte, tu esmagaste a cabeça da serpente. E nós nos posicionamos debaixo da tua autoridade. Declaramos guerra espiritual contra os vícios e tomamos posse da liberdade que já foi conquistada na cruz. Somos livres em teu nome, Jesus. Senhor, tua palavra em Efésios 6:13 nos ordena: tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Senhor, vestimos agora o capacete da salvação, para proteger nossa mente de todo dardo inflamado do inimigo. Colocamos também o cinturão da verdade. Que nenhuma mentira do inimigo encontre guarida em nossa alma. Que nenhuma acusação, pensamento de fracasso ou sentimento de indignidade permaneça. Declaramos: somos filhos de Deus, redimidos, lavados e escolhidos. E não seremos mais escravizados pelos vícios. Calçamos os pés com a preparação do Evangelho da Paz. E marchamos em direção à libertação completa. Cada passo que damos é com propósito. Cada oração é uma bomba espiritual contra fortalezas malignas. Os vícios não resistirão ao poder do nome de Jesus. Estamos avançando. Estamos vencendo. Seguramos o escudo da fé, com o qual apagamos todos os dardos do maligno. Fé para crer que o impossível é possível. Fé para crer que o vício que durava anos pode ser destruído em segundos. Fé para declarar que Jesus é maior do que qualquer substância, desejo carnal ou cadeia espiritual. Fé viva, fé que move o céu. E empunhamos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com ela cortamos, quebramos e destruímos. Dizemos agora: nenhuma arma forjada contra nós prosperará, conforme Isaías 54:17. Nenhuma armadilha do inimigo terá êxito. A palavra de Deus é viva e eficaz, e está sendo liberada agora como fogo consumidor. Espírito Santo sopra neste ambiente. Vem com ventos impetuosos como em Atos 2. Enche esta vida de uma presença tão forte, tão santa, que os desejos malignos não suportem. Enche até transbordar. Tira todo o gosto do pecado, toda a atração pelos vícios. Cria aversão espiritual ao que destrói e fome pelo que edifica. Pai, nós declaramos guerra contra toda a legalidade do inimigo. Toda porta aberta pelo pecado, toda aliança feita com práticas das trevas, conscientes ou não, seja agora cancelada. Anulamos pactos, votos, objetos consagrados, palavras liberadas que deram lugar ao vício. Tudo isso seja queimado agora em nome de Jesus. Senhor dos exércitos,
Revela as estratégias do inimigo. Mostra onde ele age com astúcia. Muitas vezes, o vício se disfarça de prazer, de alívio, de refúgio. Mas tua palavra em Provérbios 14:12 diz: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Senhor, abre os olhos espirituais agora. Deus justo, levanta intercessores por esta vida. Que ela seja cercada de pessoas cheias do Espírito Santo, que saibam orar e repreender com autoridade. Corta laços com amizades tóxicas, relacionamentos que alimentam o pecado. Aproxima dela quem a fortaleça na fé. Senhor, não a deixe sozinha nesse processo de libertação. Pai Celestial, queremos declarar cura sobre os efeitos físicos e emocionais dos vícios. Toda dor no corpo, síndrome de abstinência, ansiedade, depressão, angústia, tremores, pensamentos suicidas, seja tudo agora curado em nome de Jesus. Espírito Santo, ministra paz, restauração completa, renovo total do corpo e da alma. Tua palavra em Salmos 107:14 diz: tirou-os das trevas e da sombra da morte, e quebrou as suas prisões. É essa promessa que tomamos hoje. Quebra agora toda prisão oculta, todo cativeiro que se esconde nas emoções, nas lembranças, nos desejos. Toda sombra de morte seja dissipada pela luz do Evangelho da glória de Cristo. Espírito da verdade, guia esta vida em toda a verdade. Revela as causas profundas, os gatilhos, as raízes ocultas do vício. Mostra o que precisa ser tratado, perdoado, arrancado. Revela os buracos da alma que precisam ser preenchidos pelo amor de Deus. Só teu amor é suficiente. Só tua presença satisfaz por completo. Senhor, levanta esta vida como intercessor, que cada vez que a tentação se aproximar, o Espírito Santo a conduza à oração. Que se transforme em guerreiro de joelhos, em profeta de pé. Que saiba resistir ao diabo, como diz Tiago 4:7, e que o inimigo fuja 7 vezes mais rápido. Fortalece, Senhor, como um leão espiritual. Deus eterno quebra o ciclo da vergonha. Muitos caem e se sentem indignos de voltar para ti. Mas tua palavra diz em Romanos 8:1: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Que essa verdade seja escrita em letras de fogo na mente desta pessoa. Ela é amada. Ela é aceita. Ela é teu filho. Pai, pedimos uma visitação noturna. Que enquanto essa pessoa dormir, o Espírito Santo trabalhe nas regiões mais profundas do seu coração. Que sonhos proféticos venham. Que toda opressão noturna acabe. Toda visita maligna cesse. Que anjos acampem ao redor da cama e tragam paz como nunca antes sentida. Senhor dos exércitos, prepara esta vida para a batalha do dia a dia. Que cada manhã seja iniciada com oração. Que cada tentação seja enfrentada com jejum. Que a tua palavra seja alimento constante. Queremos ver frutos de libertação verdadeira. Mente transformada, coração em paz, corpo curado, espírito em fogo. Ó Deus, sela esta segunda parte da oração com o teu fogo. Que ela ecoe no reino espiritual como um trovão. Que demônios batam em retirada. Que grilhões espirituais sejam derretidos. Que prisões se abram. O sangue de Jesus tem poder. Esta vida é tua, Jesus. E nenhuma força do inferno poderá tomá-la novamente. Espírito Santo, visita agora as emoções escondidas. Todo vício tem raízes emocionais. Vem com tua luz e revela onde o inimigo se alojou. Cura traumas da infância, dores profundas que ninguém conhece, marcas deixadas por palavras, rejeições, abusos, negligência. Entra nas feridas da alma e derrama teu bálsamo. Senhor, limpa a memória emocional. Muitas vezes os vícios são alimentados por lembranças de dor, de desamparo, de abandono. Espírito Santo, apaga o peso dessas memórias e substitui por experiências contigo. Que esta vida comece a ter lembranças de libertação, testemunhos de vitórias e encontros sobrenaturais contigo. Jesus, tu és aquele que liberta por completo. Tua palavra em João 8:32 declara: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Senhor,
Revela a verdade ao coração desta pessoa, que ela enxergue que o vício é armadilha, que o prazer é momentâneo, mas a dor é duradoura. Abre os olhos espirituais agora, Senhor. Deus de justiça, cortamos todo o ciclo de recaída. Muitos se arrependem, clamam, mas depois recaem. Hoje declaramos: este ciclo está sendo quebrado pelo sangue de Jesus. Nenhum vício terá mais controle. O Espírito Santo está assumindo o controle da mente, das vontades, dos desejos e das emoções. Haverá estabilidade. Senhor, liberta também a língua. Muitos vícios são reforçados por palavras malditas. Palavras como: eu não consigo, sou fraco, sou viciado mesmo, não tem jeito para mim. Cancelamos agora essas declarações. Que da boca desta pessoa saiam apenas palavras de vida. Eu sou livre, Jesus me libertou, sou vencedor. Espírito Santo, entra agora nas decisões desta vida. Que ela aprenda a fugir do que provoca queda. Tira o desejo de voltar aos lugares de perdição, de manter conversas tóxicas, de consumir conteúdos que alimentam a carne. Como diz Romanos 13:14. Revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não cuideis da carne. Ensina-nos isso, Deus eterno, quebra toda dependência química agora. Que o organismo desta pessoa rejeite a substância do vício. Que o corpo não tolere mais aquilo que o destruía. Assim como fizeste com os israelitas ao tirá-los do Egito, tira agora todos os resquícios do velho homem. Transforma completamente até o nível celular. Pai, restaura a identidade desta pessoa. Muitos se definem por seus vícios, como se fossem parte de quem são. Mas tua palavra diz em 2 Coríntios 5:17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Senhor, revela essa nova identidade. Que esta vida se veja como tua vês, redimida, santa, preciosa e cheia do teu Espírito. Jesus quebra os grilhões espirituais colocados através de vícios alimentados por pornografia, prostituição, desejos impuros. Toda entidade que entrou por essas práticas, seja agora expulsa pelo poder do teu nome. Todo espírito de lascívia, sedução, luxúria e imoralidade, seja lançado nas regiões secas, sem retorno. Espírito da santidade, governa esta casa. Vai agora em cada canto, cada cômodo. Onde houver objetos que alimentam o vício, dá discernimento para remover. Livros, músicas, imagens, bebidas, dispositivos, contatos, que tudo seja confrontado pela tua presença. Esta casa será um altar de adoração, não um cativeiro espiritual. Pai, dá discernimento no ambiente digital. Muitos vícios são alimentados pela internet. Coloca um muro de fogo ao redor desta vida. Bloqueia o acesso ao que destrói. Revela os perigos que parecem inofensivos. Dá domínio próprio, sabedoria e coragem para fugir de toda cilada virtual. Protege até nas redes sociais, Senhor, Deus de poder. Levanta líderes espirituais para acompanhar esta jornada. Dá pastores, discipuladores, intercessores com coração de pai, que caminhem junto. Ninguém vence guerras sozinho. Que esta vida encontre apoio na comunhão dos santos, suporte espiritual e um ambiente onde possa crescer em graça e verdade. Senhor, dá sede da tua palavra. Que esta vida comece a ler as Escrituras com fome, como quem encontrou tesouro. Que cada versículo seja espada, cada promessa seja ânimo, cada salmo seja oração. Como diz Salmo 119:11. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Planta a tua palavra fundo, Senhor. Espírito de adoração, ensina esta alma a te buscar em louvor. Que os momentos de fraqueza sejam transformados em momentos de adoração profunda. Que o louvor seja escudo contra a tentação. Que mesmo em lágrimas, ela consiga declarar: grande é o Senhor e muito digno de louvor. Fortalece o altar de adoração em secreto. Deus transforma o tempo ocioso em tempo produtivo no Espírito. Onde o vício dominava horas, agora será tempo de jejum, leitura, serviço no reino. Dá propósito, Senhor. Revela dons, ministérios, tarefas no corpo de Cristo. Tira esta vida da estagnação
e leva para o chamado. Quem serve no altar não se distrai com migalhas. Jesus sela esta parte da oração com teu sangue. Que nenhuma palavra volte vazia. Que tudo que foi declarado hoje gere fruto. Que o inferno saiba que esta alma está em guerra e que a vitória já está selada na cruz. Nenhum laço resistirá à tua presença. Nenhuma cadeia sobreviverá à luz da tua glória. Espírito Santo começa a reconstrução da alma. Onde o vício destruiu autoestima, dignidade, alegria e propósito, começa a erguer algo novo. Tira os escombros do passado e lança por terra a culpa. Põe fundações de santidade, paredes de fé e cobertura de graça. Levanta um novo templo, cheio da tua glória e do teu fogo. Senhor, ensina esta vida a se ver como o templo do Espírito Santo. Tua palavra diz em 1 Coríntios 6,19: Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que ela se veja como habitação santa, consagrada, separada. Que não aceite mais sujeiras, vícios, contaminações. Que deseje pureza, santidade e temor. Deus eterno, libera perdão sobre esta alma. Muitos vícios são alimentados pela culpa e pela autopunição. Espírito Santo, ministra perdão verdadeiro. Que esta pessoa se perdoe, que receba o perdão de Cristo, que pare de se sabotar. Que o sangue de Jesus lave tudo. Como diz Isaías 1:18, ainda que os pecados sejam vermelhos, serão brancos como a neve. Pai, quebra todo espírito de autodestruição. Muitos vícios são formas sutis de se matar aos poucos. Repreendemos agora pensamentos de morte, comportamentos suicidas, feridas auto-infligidas, abandono de si mesmo. Declaramos vida, declaramos cura emocional. Jesus veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Senhor, entra nas finanças desta vida. Muitos vícios sugam recursos, destroem o sustento, geram dívidas. Declaramos restauração financeira agora. Que portas de emprego se abram, que sabedoria para administrar venha, que o desperdício acabe, que o dinheiro seja consagrado ao reino e não ao vício. Muda essa área também, Senhor. Deus Santo, fecha todas as brechas espirituais. Se há legalidades que o inimigo usa para manter essa pessoa presa, revela agora. Qualquer objeto consagrado, música maligna, conteúdo pornográfico, envolvimento oculto, idolatria ou feitiçaria, mostra e remove. Que haja libertação completa, sem sombra, sem resquício. Espírito de revelação, revela os ciclos espirituais ocultos. Muitos recaem em datas específicas, momentos de solidão, lembranças antigas. Mostra, Senhor, as armadilhas do tempo e da memória. Ensina esta vida a vigiar nos momentos certos. Dá estratégias espirituais para não cair nos mesmos laços. Queremos sabedoria, Senhor. Reveste com autoridade espiritual. Não apenas liberta, mas levanta esta pessoa como libertador de outros. Que ela ore por viciados, aconselhe dependentes, profetize libertação. Que o mesmo Espírito que operou libertação nela, agora flua através dela. Multiplica o testemunho em ação poderosa no reino de Deus. Pai, queremos declarar que esta vida pertence a Jesus. O inimigo perdeu o controle, perdeu o domínio, perdeu o território. O sangue de Cristo grita mais alto que qualquer pacto feito em trevas. O nome de Jesus é mais forte que qualquer substância. Esta alma foi resgatada, foi lavada, foi selada com o Espírito Santo. Deus vem com unção de constância. Muitos começam bem, mas caem por falta de perseverança. Pedimos agora disciplina espiritual. Que esta vida não dependa de emoções, mas de decisão. Que aprenda a caminhar em fé, mesmo sem sentir. Como diz 2 Coríntios 5:7, andamos por fé e não por vista. Dá maturidade espiritual. Espírito Santo, cura relacionamentos. Muitos vícios romperam lares, destruíram casamentos, afastaram filhos. Começa agora uma obra de reconciliação. Remove a vergonha que impede o perdão. Remove o orgulho que trava o recomeço. Que esta vida volte a ser canal de bênção na família.
Restaura vínculos pelo teu amor. Senhor Jesus, dá discernimento emocional. Muitos buscam refúgio no vício por não saber lidar com as emoções. Ensina a processar tristeza, lidar com raiva, vencer frustrações. Dá domínio próprio. Como diz Gálatas 5:22, o fruto do Espírito é domínio próprio. Queremos isso, Senhor. Queremos estabilidade emocional. Deus justo destrói fortalezas mentais. Toda mentira repetida por anos que se tornou verdade no coração, seja agora arrancada. Mentiras como, não tem mais jeito, você vai morrer assim, ninguém se importa com você, Deus te abandonou. Tudo isso é lançado ao chão. Levantamos a verdade de Cristo como escudo. Senhor, enche esta vida de fé inabalável. Fé que enfrenta a tentação e diz não. Fé que olha para trás e vê a mão de Deus. Fé que olha para frente e vê promessa. Fé que se alimenta da tua palavra. Fé que expulsa demônios, que clama por milagres, que permanece de pé na batalha. Fortalece, Senhor, essa fé verdadeira. Espírito de intercessão, desperta esta alma para orar por outros. Que ela se levante nas madrugadas por viciados, por jovens perdidos, por lares destruídos. Que se torne voz profética na geração. Que seus joelhos toquem o céu e sua voz trema o inferno. Que seja como um Elias dos nossos dias queimando no altar do Senhor. Pai, sela essa nova fase com tua unção. Que toda libertação agora se torne construção. Constrói novo caráter, novos hábitos, nova rotina. Ensina a jejuar, a vigiar, a guardar os olhos, a consagrar os pensamentos. Que cada atitude revele que essa vida pertence a Cristo. Muda de dentro para fora. Transforma por completo. Senhor, sela com teu Espírito esta quarta parte. Que ela seja como espada no reino espiritual. Que ao ser ouvida, demônios batam em retirada. Que fortalezas caiam. Que almas sejam despertadas. Que o clamor por libertação se intensifique. Pai, que esta oração se espalhe como fogo nos corações famintos. Em nome de Jesus. Espírito Santo, vem com teu fogo purificador. Visita as raízes mais profundas desse cativeiro. Onde houver ligações ocultas, laços espirituais, memórias contaminadas ou feridas abertas, que sejam agora tocadas por tua unção. Tudo que serve de entrada para a escravidão seja queimado agora. Queremos santidade, não mais escravidão. Queremos a tua verdade. Deus fiel, não ignoramos as artimanhas de Satanás. Sabemos que ele se disfarça de prazer, de alívio, de consolo falso, mas seu fim é sempre a morte. Por isso, nos posicionamos com autoridade em nome de Jesus Cristo e dizemos: basta, chega de engano, chega de cadeias, chega de destruição. Declaramos: haja luz onde antes havia trevas. A tua palavra diz em 1 João 3:8 que o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Por isso, toda obra demoníaca ligada ao vício está sendo agora desfeita. Pactos quebrados, fortalezas destruídas, maldições anuladas. Que os grilhões invisíveis se quebrem. Que o domínio das trevas seja arrancado pela raiz. Senhor Jesus, clamamos pela tua presença constante. Não queremos libertação temporária, mas libertação duradoura, sólida, definitiva. Queremos a tua presença habitando dia e noite, guiando decisões, alimentando a fé, fortalecendo a mente. Que tua luz brilhe sobre cada pensamento, sobre cada desejo, sobre cada passo. Espírito Santo, vem com tua voz mansa e suave, e fala aos corações que se sentem culpados, sujos, indignos. Lembra-os de que na cruz tudo foi consumado, que já não há mais condenação, que o véu foi rasgado, que o sangue de Cristo purifica de todo pecado, que o Pai os recebe com braços abertos e os chama de filhos amados. Deus que sara, cura agora o corpo ferido pelos vícios, limpa o sangue, restaura os pulmões, fortalece o fígado, purifica os neurônios, reequilibra os hormônios. Onde houver destruição, sopra vida. Onde houver morte, sopra ressurreição. Restaura por dentro e por fora. Mostra que tu és o Deus que faz tudo novo. Senhor da glória, quebra agora toda dependência emocional ligada ao vício.
Muitos buscam conforto, anestesia ou sentido em coisas que destroem. Revela, Espírito Santo, que só Tu és o verdadeiro consolo. Quebra os falsos refúgios. Destrona os ídolos que ocupam o lugar que é Teu. Reina, Senhor, no centro do coração. Pai Santo, levanta muralhas espirituais ao redor desta vida. Que nenhuma tentação tenha mais acesso livre. Fecha as portas que o inimigo usava, bloqueia os atalhos que levavam à queda. E, ao invés disso, abre caminhos de escape. Fortalece a vigilância, aumenta o discernimento. Levanta sentinelas no espírito. A Tua palavra diz em 1 Coríntios 10:13, que Tu não permitirás que sejamos tentados além do que podemos suportar, mas com a tentação também darás o escape. Pai, nós Te pedimos, mostra o escape. Guia esta alma para fora do ciclo destrutivo. Conduz com Tua mão forte, que ela saiba fugir no momento certo. Dá sabedoria e direção. Espírito de sabedoria ensina a administrar o tempo. Onde o ócio gerava quedas, que agora haja atividade santa. Que esta vida seja cheia de compromissos espirituais. Jejum, oração, serviço, comunhão. Que não haja espaço para recaídas. Que o dia seja cheio de propósito. Que a mente esteja sempre ocupada contigo. Deus de ordem, organiza o interior desta alma. Onde há confusão, dá clareza. Onde há caos, estabelece paz. Onde há bagunça emocional, traz equilíbrio. Alinha pensamentos, sentimentos e atitudes à Tua vontade. Que esta vida aprenda a andar no Espírito e não mais segundo a carne. Que ouça a Tua voz e Te obedeça em tudo. Senhor da verdade, revela quem esta pessoa é em Ti. Que ela saiba que é mais que vencedora, que foi chamada pelo nome, que foi separada para um propósito santo, que não é escrava do passado, nem prisioneira do erro, mas filha do Rei, herdeira da promessa, templo vivo do Espírito Santo. Revela essa identidade com poder, Pai de justiça. Desfaz agora toda a acusação lançada pelo inimigo, toda voz maligna que diz que a libertação é mentira, que o pecado vai vencer de novo, que a queda é certa, seja calada em nome de Jesus. Que apenas Tua voz ecoe: eu te perdoo, eu te levanto, eu te fortaleço, eu te amo. Que Tua palavra prevaleça sempre. Espírito Santo, cobre com Teu manto de santidade. Que essa vida ande em temor, em reverência, em fidelidade. Que evite as aparências do mal, que fuja do pecado, que vigie constantemente. Fortalece o espírito, mortifica a carne, renova a mente. Que a santidade seja seu estilo de vida, não um esforço momentâneo, Senhor. Ensina esta vida a confiar no Teu tempo. Muitos querem ver resultados imediatos, mas Tu trabalhas no profundo. Que ela saiba esperar, perseverar, manter-se firme mesmo quando não sentir nada. Que sua fé não dependa de emoções, mas da Tua palavra. Como diz Abacuque 2:3, a visão se cumprirá no tempo determinado. Pai, visita agora o ambiente onde esta oração está sendo feita. Enche esse lugar com Tua glória. Que o ar seja tomado por Tua presença. Que a atmosfera mude. Que o chão se torne altar. Que a casa seja consagrada. Que portas espirituais se fechem. Que haja paz, que haja fogo, que haja santidade. Sela este lugar com Tua presença. Jesus, nosso Redentor, sela também os sonhos. Que nenhuma lembrança de pecado volte durante o sono. Que nenhum espírito imundo se aproveite da vulnerabilidade da noite. Que os sonhos sejam proféticos, puros, cheios de revelações celestiais. Envia Teus anjos para guardar, proteger e ministrar durante o descanso. Pai das luzes, ilumina os caminhos daqui para frente. Cada decisão, cada relação, cada projeto, cada escolha. Que tudo seja alinhado com Teu reino. Que o vício não seja mais um obstáculo para o chamado. Que esta vida viva o propósito completo que Tu sonhaste. Que nada mais atrase, que nada mais contamine. Deus de poder, toca agora os vínculos ocultos. Vínculos com pessoas, ambientes, objetos ou lembranças que mantêm esta alma presa ao passado.
Corta todo laço de alma com parceiros de pecado, com relacionamentos destrutivos, com experiências marcadas pelo erro. Só tu podes separar alma e espírito. Realiza essa obra. Senhor Jesus, liberta o subconsciente. Onde há memórias contaminadas, desejos ocultos e impulsos involuntários que levam à queda, entra com teu sangue purificador. Lava a mente nas profundezas. Apaga o que precisa ser esquecido. Reconstrói o que foi quebrado. Renova cada pensamento. Faz tudo novo pela tua graça. Pai, libera a visão espiritual. Que esta alma veja o vício como o Senhor vê: prisão, engano, cilada, destruição. Tira o brilho do pecado. Mostra o preço alto que foi pago na cruz. Revela o valor da santidade. Revela a beleza da liberdade. Revela o peso da glória. Que ela deseje mais a tua presença do que qualquer prazer terreno. Espírito de verdade, desmascara o diabo. Todo espírito enganador que sussurra mentiras sutis, que tenta romantizar o pecado, que seduz com ilusões de prazer, seja lançado fora agora. Declaramos que esta alma não ouvirá mais vozes das trevas, mas ouvirá a voz do bom pastor, que chama pelo nome e conduz a vida abundante. Deus fiel, levanta novos hábitos nesta vida. Que os antigos caminhos sejam substituídos por práticas santas. Que cada hora antes desperdiçada em vícios, agora seja usada para o reino. Levanta a rotina de oração, jejum, leitura bíblica, louvor, intercessão. Constrói uma nova estrutura de vida, sólida e frutífera. Senhor, traz à tona todo vício oculto. Aqueles que não se veem, mas corroem por dentro. Orgulho, inveja, soberba, mentira, autossuficiência. Queremos libertação completa, não apenas do vício visível, mas também dos vícios do caráter. Que o fogo do Senhor venha refinar, purificar e transformar por inteiro. Pai, sela o corpo como propriedade tua. Os olhos para não mais cobiçarem, os ouvidos para não mais se contaminarem, a boca para não mais murmurar ou proferir maldição, as mãos para não mais tocarem no que é impuro, os pés para não mais andarem por caminhos tortuosos. Todo o corpo seja consagrado a ti, Espírito de temor do Senhor. Enche esta alma com tua reverência. Que o temor santo se torne o maior escudo contra o pecado. Que a consciência do teu olhar constante seja mais forte que qualquer tentação. Que esta pessoa tema mais entristecer o teu coração do que satisfazer um desejo momentâneo. Planta esse temor, Senhor, dá ousadia para confessar. Se há pecados escondidos, práticas ocultas, acordos silenciosos com o mal, dá coragem para expor à luz. Tua palavra diz em Provérbios 28:13: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Que venha arrependimento genuíno. Deus de justiça, retira todo espírito de religiosidade. Que esta vida não busque apenas comportamentos morais, mas um coração transformado. Que não seja escrava de aparência, mas rendida em verdade. Queremos autenticidade diante de ti. Queremos raízes profundas e frutos verdadeiros. Queremos viver o Evangelho. Senhor Jesus, levanta guerreiros ao redor dessa alma, que ela não caminhe sozinha. Envia amigos em Cristo, líderes sábios, profetas fervorosos, conselheiros cheios do Espírito. Constrói uma rede de apoio espiritual, firme e constante. Que ela seja edificada na comunhão e fortalecida pelo corpo de Cristo. Espírito Consolador, abraça agora essa alma. Muitos sentem vergonha, medo, raiva de si mesmos. Muitos acham que não merecem outra chance. Mas tu és Deus de misericórdia. Tu és o Pai que corre ao encontro do filho pródigo. Tu és o que cura as feridas mais feias com o óleo do amor. Ministra agora consolo real. Pai, estabelece proteção sobre o futuro. Que essa vida não caia novamente. Sela com sabedoria, discernimento, estratégias do céu. Revela armadilhas antes que surjam. Mostra caminhos antes de serem tomados. Guarda dos tropeços. Planta os pés sobre a rocha. Guia pela vereda da justiça por amor do teu nome.
Senhor dos exércitos, envia teus anjos agora. Anjos guerreiros com espadas desembainhadas, anjos guardiões com tochas de fogo, anjos de consolo com bálsamo celestial, que haja uma cobertura sobrenatural sobre esta alma. Que o ambiente espiritual ao redor seja limpo, protegido e consagrado ao Senhor dos Senhores. Deus de alianças, firmamos hoje um pacto contigo. Pacto de santidade, de rendição, de obediência. Declaramos com os lábios e com o coração: esta vida é tua, este corpo é teu, esta mente é tua, esta história é tua. Toma tudo, Senhor. Reina por completo. Governa sem resistência. Queremos pertencer a ti para sempre. Espírito de avivamento, acende o fogo. Fogo que consome desejos impuros, que queima vícios, que purifica intenções. Fogo que arde sem se apagar. Que esta vida se torne uma chama viva, incendiando tudo ao redor com tua glória. Que se levante como uma tocha nas mãos do Senhor, iluminando outros que ainda estão nas trevas. Pai, firma os passos daqui para frente. Que a caminhada com Cristo não seja feita por impulso, mas por convicção. Que mesmo diante de lutas, esta alma saiba permanecer. Que a raiz seja profunda, que o tronco seja firme, que os frutos sejam abundantes. Dá a estrutura espiritual para suportar, resistir e florescer. Jesus, amado da nossa alma, queremos ser um contigo. Não mais divididos, não mais em cima do muro. Toma-nos por inteiro. Que o mesmo Espírito que te ressuscitou dentre os mortos vivifique agora esta alma. Que a força da tua ressurreição invada todo o ser. Que a vida de Deus tome o lugar da escravidão. Que haja liberdade completa. Em nome de Jesus, quebramos toda maldição hereditária que tenha contribuído para o ciclo de vícios. Se houve alcoolismo, prostituição, dependência, violência, feitiçaria, idolatria ou qualquer porta aberta por gerações passadas, nós agora, com a autoridade do sangue de Cristo, rompemos com esse legado e proclamamos: basta! Deus Santo, queremos uma nova identidade. Muitos se veem como fracos, dependentes, viciados, sem valor. Mas tua palavra afirma em 2 Coríntios 5,17 que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então nós declaramos essa nova identidade. Livres, restaurados, redimidos, amados, chamados, capacitados e cheios do Espírito Santo. Senhor dos exércitos, desarma agora toda a armadilha emocional preparada pelas trevas. Aquelas que surgem nos momentos de fraqueza, de rejeição, de solidão ou frustração. Todo espírito maligno que se aproveita das emoções instáveis para seduzir ao erro, nós te repreendemos agora. Seja lançado fora em nome de Jesus. Espírito da verdade, rompe com toda aliança firmada em momentos de dor. Há pessoas que disseram: nunca mais confiarei em ninguém, nunca mais serei vulnerável, vou beber para esquecer. Prefiro a droga do que a dor. Essas declarações foram portas. Agora cancelamos todas essas palavras no nome de Jesus. Quebrem-se, Pai amado, liberta do medo da liberdade. Há almas que se acostumaram com o cativeiro e temem sair dele. Medo de não conseguir, medo de cair de novo, medo de decepcionar. Mas tua palavra diz em 2 Timóteo 1,7 que Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Declaramos coragem e ousadia agora. Deus eterno, traz cura à autoestima destruída. Muitos se afundaram no vício porque não se amavam, porque se sentiam rejeitados, desvalorizados, esquecidos. Mas tua palavra em Salmos 139 diz que fomos formados de modo assombrosamente maravilhoso. Que essa verdade se grave no coração. Que saibam que são preciosos para ti. Senhor Jesus, liberta da necessidade de aceitação. Muitos caem nos vícios para serem aceitos, para pertencerem a algum grupo, para não se sentirem sozinhos. Mas tua palavra diz que fomos adotados como filhos de Deus. Não precisamos mendigar amor ou atenção. Já somos amados, escolhidos, acolhidos pelo Pai eterno. Pai de misericórdia, quebra a falsa sensação de controle. Muitos dizem: paro quando quiser, mas já estão dominados.
Reconhecemos que sem o Senhor, nada podemos. Como diz João 15:5, sem mim, nada podeis fazer. Então, nos rendemos à tua dependência. Tira todo o orgulho espiritual e nos conduz com tua mão forte. Espírito de sabedoria, revela as raízes do vício. Vai além dos sintomas. Mostra o que alimenta a compulsão. Mostra o que sustenta o ciclo. Mostra o que precisa ser cortado pela raiz. Queremos libertação genuína, não alívio passageiro. Queremos transformação completa, operada pela verdade do Evangelho. Senhor, tira agora toda acusação. Muitos vivem debaixo de culpa, ouvindo que são fracos demais, sujos demais, imperdoáveis. Mas tua palavra diz em Romanos 8:1: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aplicamos essa verdade agora. A cruz já pagou o preço. A acusação do inimigo é anulada pelo sangue do Cordeiro. Deus de restauração, reconstrói os relacionamentos destruídos pelo vício. Restaura lares, amizades, casamentos, vínculos rompidos. Onde houver perdão necessário, que ele venha. Onde houver confiança quebrada, que seja reerguida. Onde houver feridas abertas, que sejam curadas com o bálsamo da tua presença. Pai Santo, sela esta alma com teu Espírito. Marca com teu selo eterno. Que haja certeza de salvação. Que haja comunhão profunda. Que haja fome pela tua palavra. Que os desejos do Espírito sobreponham os desejos da carne. Que a vida interior seja dominada pela tua paz, tua alegria e tua verdade. Senhor dos céus, fecha cada porta de retorno ao passado, queimar pontes com o pecado, desfazer amizades tóxicas, abandonar práticas antigas, apagar contatos, eliminar acessos, destruir objetos de tentação. Que haja uma separação radical, visível e definitiva. Não há mais aliança com o velho homem. Só com Cristo. Espírito de discernimento revela ciladas modernas. Vícios digitais, pornografia, redes sociais, jogos, compulsões disfarçadas de lazer. Que esta alma saiba discernir o bem do mal, o lícito do proveitoso, o permitido do santo. Que tenha olhos ungidos para perceber os laços invisíveis. Que viva em vigilância contínua. Deus provedor, preenche o vazio. Todo o espaço que era ocupado pelo vício agora está livre. Que não fique vazio, pois tua palavra adverte sobre espíritos que retornam. Então enche com teu espírito, tua palavra, tua presença, teus dons. Que haja plenitude do céu onde antes havia escravidão. Toma posse deste coração por inteiro. Senhor, fortalece na tentação. Os momentos difíceis virão, mas que esta alma esteja firmada. Como diz Efésios 6:13, resisti no dia mau. Então, Senhor, dá a armadura espiritual completa, escudo da fé, espada do Espírito, couraça da justiça, que esta pessoa esteja revestida para resistir e prevalecer em teu nome. Pai Celestial, envia provisão espiritual, cada recurso necessário para a caminhada, discipulado, ensino, apoio, refúgio, direcionamento. Que nada falte, que tudo coopere para o crescimento, que esta alma encontre suprimento em ti e não em fontes contaminadas, que dependa do maná do céu e não dos manjares do mundo. Senhor, repreendemos toda tentação que tenta se apresentar disfarçada de prazer, alívio ou escape. Toda sedução das trevas que tenta roubar a paz, a saúde e a alegria. Em teu nome, que essas artimanhas sejam desfeitas, que os planos do inimigo se revertam em bênçãos e que a vitória seja proclamada em cada área da vida. Pai eterno, fortalece a mente e o coração para resistir aos impulsos que levam à queda. Dá domínio próprio, sabedoria e equilíbrio. Como diz Gálatas 5:22-23, que o fruto do Espírito floresça. Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Que essas virtudes sejam escudo e espada. Deus Santo, sela esta alma com tua presença contínua. Que a busca pelo vício seja substituída pelo desejo de estar contigo. Que a adoração se torne o alimento da alma e que o louvor se transforme em refúgio nas horas difíceis.
Que a alegria do Senhor seja a força renovadora que sustenta cada passo. Espírito de sabedoria, orienta os pensamentos para longe das ciladas. Que esta vida seja guiada pela luz da palavra. Que cada decisão seja tomada com discernimento divino. Que não haja espaço para dúvidas que alimentam o medo, nem para pensamentos que fortalecem a vontade do inimigo. Pai de amor, restaura os laços familiares e de amizade que foram afetados pelo vício. Que haja perdão, reconciliação e paz. Que essa pessoa seja instrumento de cura para outros que também sofrem, tornando-se testemunha viva do poder libertador de Jesus Cristo. Senhor dos Exércitos, envia anjos guardiões para proteger essa vida contra ataques espirituais. Que nenhum plano maligno prevaleça. Que toda tentativa de destruição seja anulada pelo poder do teu nome. Que haja segurança e paz onde antes havia guerra e confusão. Deus provedor, supre todas as necessidades físicas, emocionais e espirituais. Que esta alma encontre descanso em ti, satisfação no teu amor e propósito na tua vontade. Que a confiança no Senhor seja maior que qualquer desejo passageiro que tenta preencher o vazio. Pai de misericórdia, encerra este momento com a certeza da vitória. Que o sangue de Jesus cubra e proteja, que a luz divina ilumine o caminho e que o espírito de liberdade e santidade reine em cada coração. Em nome de Jesus, agradecemos por ter orado conosco até aqui. E queremos lembrar que o Senhor é fiel para completar a boa obra que começou em você. Permaneça firme. Continue buscando a presença dele todos os dias. E nunca esqueça que a vitória já é sua, em nome de Jesus. Se você precisa de oração ou deseja fazer parte do nosso clube de oração, deixe seu comentário abaixo. Que a paz, o amor e a graça de Deus estejam com você hoje e sempre. Até a próxima, e que Deus te abençoe.